Sou a Maria Juliette, aluna do Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical UFES Campus São Mateus, orientada do professor Fábio Luiz Partelli. Vou apresentar o tema concentração e acúmulos de nutrientes em diferentes genótipos de Coffea canephora. O café ele pertence ao gênero Coffea e temos aí mais de 120 espécies identificadas. Entre elas, a espécie Coffea canephora, que está dividida entre a produção do café conilon e robusta. O café conilon é o produto agrícola mais importante e produzido no estado do Espírito Santo. Essa espécie apresenta algumas características específicas, como plantas alógama, que são aquelas que realizam preferencialmente a polinização cruzada, então não ocorre a autofecundação nessa espécie. Diploide, possuem 2 conjuntos de cromossomos, autoincompatibilidade gametofítica, que é um mecanismo fisiológico que vai impedir plantas férteis de formar sementes viáveis quando fertilizadas pelo seu próprio pólen. Essas características elas vão favorecer a formação de plantas altamente heterozigotas, apresentando uma diversidade genética entre esses genótipos, principalmente devido à ausência da autofecundação e do cruzamento entre indivíduos com alelos semelhantes. Em uma lavoura cafeeira, em que há uma necessidade de agrupamento de genótipos quanto ao seu ciclo de maturação para aumentar aí a diversidade e a polinização entre os genótipos, podemos encontrar diferenças em relação a acúmulo e absorção de nutrientes, fases fenológicas, crescimento vegetativo, morfologia foliar. Esses e outros fatores, eles são importantes e vão contribuir para os estudos do melhoramento genético e, assim, estudar novos possíveis genótipos, pensando em materiais com melhores produtividades, qualidade do grão, com capacidade de resposta aos fatores bióticos e abióticos. Temos algumas pesquisas que já foram realizadas estudando diferentes genótipos em relação aos acúmulos de macronutrientes. Este trabalho foi desenvolvido por Marré e colaboradores, publicado em 2015, em que se estudou o acúmulo de macronutrientes nos frutos em diferentes genótipos. Esse trabalho foi desenvolvido aqui no estado do Espírito Santo e que trabalhou com 4 genótipos de diferentes ciclos. Temos precoce, intermediário, tardio, pertencentes a cultivar Vitória em Capé 8142, um genótipo super tardio, que foi o Ipiranga 501. Nos gráficos, pode observar a concentração de nutrientes em relação ao número de dias após a antese, que é após a abertura das flores. Nesse gráfico, temos que os genótipos precoce, intermediário e tardio, que são essas curvas acima, elas apresentaram comportamentos semelhantes para os nutrientes avaliados. Aqui, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Já a curva do genótipo super tardio, que é essa curva abaixo, ela foi discrepante para todos os nutrientes avaliados. Além disso, nesse gráfico podemos observar que cada genótipo apresentou certos dias para concluir o seu ciclo. Temos que o genótipo precoce teve 216 dias, o genótipo intermediário e tardio 244 dias e o genótipo super tardio 300 dias. Pode então observar, né, nos gráficos, nessas curvas de absorção, de acúmulo, que os genótipos com menor duração de ciclo eles apresentam uma maior velocidade de acúmulo de nutrientes, principalmente porque eles têm um ciclo reduzido, então eles precisam intensificar essa absorção desses nutrientes. Em relação ao manejo de adubação, ele deve ser diferenciado para cada genótipo, visto que cada um tem uma duração de ciclo
e com isso eles vão ter um momento diferente aí de maior requerimento de nutrientes. Um outro trabalho que foi desenvolvido por Oliosi e colaboradores, publicado em 2020, em que se estudou a concentração de nutrientes nas folhas em diferentes genótipos. Esse trabalho ele foi desenvolvido aqui no estado do Espírito Santo e trabalhou com 3 genótipos da cultivar Vitória em Capé 8142. Esses genótipos foram um precoce, um médio e um tardio. Temos aqui nessas tabelas a concentração de macro e dos micronutrientes em relação a esses 3 genótipos. Ao longo de todo o período avaliado, para esses nutrientes em destaques, eles apresentaram um maior acúmulo nos genótipos de maturação precoce e média em relação aos genótipos de maturação tardia. Esses resultados, eles mostram que diferentes genótipos de uma mesma cultivar, eles podem se distinguir em termos de absorção e uso de nutrientes. E essa diferença na concentração entre esses genótipos, ela pode estar relacionada a algum mecanismo que foi desenvolvido por essa planta, visto que cada genótipo apresenta aí determinados dias para concluir o seu ciclo, como eu comentei no slide anterior. E os genótipos relacionados à precocidade de maturação desses frutos, ela pode ser... tem um momento em que há uma maior demanda de nutrientes. Nisso, eles vão intensificar os transportes dos fotossimilados para os seus principais drenos naquele momento. O estado nutricional de uma planta, ele é caracterizado como um fator importante e que vai influenciar no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo dessas plantas. Temos aqui uma imagem ilustrativa das fases fenológicas do desenvolvimento do café, em que, durante todas as fases fenológicas, a planta ela vai necessitar de uma quantidade de nutrientes. Em algumas etapas, em algumas fases, pode ser que há exigência de determinados nutrientes. Em trabalhos realizados por Marré e colaboradores, publicado em 2015, e do Besten e colaboradores, publicado em 2015 e 2016, temos que a planta ela vai apresentar comportamentos diferentes em cada fase quanto à necessidade de nutrientes. Começando aqui pela frutificação, corresponde aqui ao início do desenvolvimento dos frutos, então eles estão ainda pequenos e apresentam uma baixa taxa de acúmulo. Passando para a fase de granação e enchimento, que é o estágio intermediário, ele vai ter uma alta demanda de nutrientes e com isso ele vai aumentar essa taxa de acúmulo, principalmente porque o café aqui, o café ele vai se encontrar no estágio de rápida expansão, formação e granação desses frutos. Principalmente aqui, os grãos eles vão ser o principal dreno, então todos os fotossimilados produzidos nessa planta será direcionado à produção de frutos. Já passando para a fase de maturação, que é caracterizada como a fase final, em que se encerra o ciclo produtivo do café, há menores taxas de acúmulo. Nesse momento, vai ocorrer a colheita desses frutos e assim tende a aumentar a concentração foliar. Principalmente porque após essa retirada desses frutos, que até o momento eles eram os principais drenos dessa planta. Após essa retirada, como o café é considerado uma planta perene, ele precisa se recuperar o seu crescimento vegetativo e assim voltar ao próximo ciclo produtivo. A partir do momento em que se retira os frutos,
o nutriente que é absorvido, ele vai ser direcionado ao crescimento vegetativo dessa planta. E assim, uma planta bem nutrida após a colheita, ela vai garantir um bom florescimento e o sucesso na próxima safra. O café ele é considerado uma planta com alto potencial produtivo e quanto maior essa produção de grãos, maior será essa demanda por nutrientes, principalmente quando se tem genótipos provenientes do melhoramento genético e devido aí à grande extração de nutrientes que se perde na colheita, que eu vou comentar nesse slide. Então, temos que manter um equilíbrio entre os nutrientes que vão ser extraídos da lavoura, principalmente aqui pela colheita dos frutos, da retirada, e a quantidade de nutriente que será reposto, pensando aí em que as principais formas de reposição desses nutrientes para essa planta é através dos fertilizantes químicos ou adubos orgânicos. Devido ao alto custo dos fertilizantes, que esse valor de alguma forma ele vai afetar o valor da produção final e o produtor que paga por isso, uma das alternativas é a utilização de fontes orgânicos. Para os cafeicultores, temos a casca de café, que ela é um subproduto do próprio beneficiamento dos frutos do café, vai apresentar um baixo custo, vai ter uma alta disponibilidade ali na sua propriedade e que vai complementar a adubação química, reduzindo os custos com esses fertilizantes. Temos um trabalho que foi publicado por Cover e colaboradores em 2016, em que se estudou a concentração de nutrientes em uma lavoura irrigada e não irrigada. Esse trabalho ele foi desenvolvido no sul da Bahia. Temos aqui na tabela a quantidade de nutrientes que se foi acumulado para se produzir 1 tonelada de café beneficiado. Então temos aqui o acúmulo de macro e micro, os tratamentos aqui em relação na área irrigada e não irrigada para casca, grãos e frutos, e aqui a concentração, a quantidade de nutrientes que se foi acumulado. Temos que aqui ao lado temos os nutrientes em ordem decrescente em que foram acumulados nesse genótipo. Como eu comentei no slide anterior da importância da utilização dos adubos orgânicos, temos aqui a casca como um material, um adubo orgânico que apresenta alta concentração de nutrientes, pensando aí, por exemplo, no potássio, no nitrogênio e cálcio. E a partir desses dados daqui, que você quantifica a concentração de nutrientes que se foi extraído da sua lavoura, você consegue calcular a quantidade de nutrientes que foram extraídas de acordo com a sua produtividade e também calcular o quanto de nutrientes essa casca vai fornecer à sua lavoura. Para ir concluindo a apresentação, vimos ao longo da apresentação da importância que o melhoramento genético tem para a espécie Coffea canephora, visto que essa espécie, ela apresenta algumas características, como eu comentei, principalmente aí devido à ausência da autofecundação e da fecundação entre indivíduos com o mesmo alelo. E devido a essa diversidade entre esses genótipos, em que há uma necessidade de agrupar genótipos em uma mesma área para que ocorra a polinização, há aí a possibilidade de encontrar plantas com diferença em uma mesma área. E isso é importante e vai contribuir para o estudo do melhoramento genético. Temos que o manejo
de adubação, ele é muito importante e deve se atentar principalmente ao ciclo de maturação e as fases fenológicas dos genótipos que estão sendo trabalhados. Nos trabalhos que eu apresentei ao longo da apresentação, em que se trabalhou com diferentes genótipos, vimos que cada genótipo ele apresenta um ciclo de maturação e vai ter um número de dias para concluir, sendo que alguns genótipos eles vão apresentar uma maior velocidade e vão precisar, né, de intensificar essas rotas metabólicas para assimilar esses nutrientes devido ao período mais curto para concluir o seu ciclo. Temos também que as fontes alternativas de fornecer nutrientes para essa planta é cada vez mais importante, principalmente atualmente os preços dos fertilizantes eles estão bem altos e para os cafeicultores, pensando em reduzir esses custos, né, na produção final, temos a alternativa da casca de café, que é aquele subproduto do beneficiamento do café, vai estar disponível na sua própria propriedade e também já se foi realizados trabalhos em que é observado que a casca do café ela apresenta uma grande concentração de nutrientes, como eu apresentei no slide anterior. E para finalizar a apresentação, agradeço aqui a você que assistiu e para qualquer dúvida estou à disposição.